microfone está com ela? Deixa eu lá voltar. Né? Chegar mais perto um pouquinho. Quem está sentado aqui vai voltando, não sei. Daqui a pouquinho só. Bem, gente, ainda sobre o impacto, né, da apresentação desse filme, que é de uma delicadeza, a forma como, diria, de uma delicadeza real, né? A forma como o real se apresenta, aquilo que, do ser, do que causa cada um, se apresenta de alguma forma, esvaziando todo tipo de rótulo que pudesse significar uma lógica da segregação. Então é um filme muito bonito, porque nos deixa próximos dessa causa essencial que marca cada um e desfaz aí a lógica dos diagnósticos, né? É nesse ponto que me tocou. Quando Marcelo Veras, psicanalista, escritor, né? Autor do filme, do livro que inspirou a Fernanda Varela a dirigir esse filme, e também dirigiu o Criamundo, né, a concepção do Criamundo. Então, quando ele me convidou para mediar essa conversa, eu logo pensei na Juliana e na Marta, que também são protagonistas, como Marcelo, né, dessa sensibilidade de poder fazer acontecer na cidade a expressão da loucura de cada um, né, contribuindo para a construção de uma forma de laço, de uma forma de vida, né, que possa ampliar as nossas formas de convivência, né? E aprender com a loucura, né, porque é um filme que ensina e muito. Então, sem mais delongas, eu vou passar para cada um deles, né, que pudesse, assim, no impacto de pronto, né, trazer um pouco o que esse filme provocou em cada um, né? Então, quem gostaria de falar? Queria que cada um se apresentasse, né, também, falasse de onde está vindo, né? Marta Soares. Marta Soares, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho na rede pública municipal de saúde mental, num centro de convivência, que funciona dentro de um centro comunitário. Já tem um tempo que eu estou lá. E estou aqui a partir de uma outra experiência que destaca ou desloca, né, dos espaços dos centros de convivência ou dos espaços da nossa rede de saúde mental, que trabalha na perspectiva, né, da liberdade, da escolha, né, da possibilidade de negociar a medicação, negociar o tratamento. Então eu, né, falo de um lugar que transpõe os limites, né, dos espaços de tratamento, que é um empreendimento, uma empresa social criada, né, organizada e gerenciada pelas pessoas que fazem tratamento na rede de saúde mental. Pessoas que trazem aquelas frases que a gente ouviu, né, o sentido do trabalho, o lugar do trabalho, o trabalho que estrutura, o trabalho que produz sentido, o trabalho que traz vida, né, pertencimento, uma outra identidade, um trabalho que faz com que as pessoas fiquem o tempo, né, quase que o tempo todo, né, plantados no chão, olhando para cima e fazendo projetos, né? E aí a vida se coloca nesse lugar. Então estou falando da Suricato, né, uma associação de trabalho e produção solidária que agrega hoje 54 postos de trabalho.
Tem os núcleos produtivos em mosaico, marcenaria, costura bordado e culinária. E há 2 anos atrás, num ato de loucura, a gente precisa enlouquecer, num ato de loucura, a gente abre um espaço cultural, né, no bairro Floresta, que abriga essa produção, a produção dos 4 núcleos, inaugura um quinto núcleo, que é um núcleo de serviços, que trabalha nesse espaço cultural, onde o espaço cultural está numa casa, no bairro Floresta, na Souza Bastos 175, e que é um ponto de encontro da loucura com a cidade. Anotem esse número. Literalmente. Daqui a pouco. Tá. Vocês vão precisar. É o ponto de encontro da loucura com a cidade, né? E aí a gente vai receber nessa casa, né? Todos os trabalhadores ali recebem nessa casa, né? As pessoas ligadas à cultura, à arte, né? Os amigos, os admiradores, as pessoas que produzem arte, não só as de fora, mas as que trabalham na casa também. Então, a possibilidade da linguagem, né? Do compartilhamento, né? Das linguagens, do compartilhamento das histórias, né? E é muito interessante, um dos nossos recepcionistas, na hora de despedir e agradecer, né, aos artistas, às pessoas que vão lá fazer, né, apresentar seus trabalhos, ele vai dizer assim, então, a gente está aqui, a gente produz, a gente sonha, a gente quer vida, a gente quer muita vida, somos loucos. E temos a ajuda de algumas outras pessoas que trabalham aqui, que nos dão suporte, que são quase loucas. Eu acho isso muito bacana, assim, porque, né, é uma formulação muito interessante, né, que nos aproxima, como esse filme, né, como essa obra que a gente acabou de ver, né, onde está a diferença, né, e qual o tamanho dessa distância, né, é mínimo, ou às vezes nenhum. Juliana. Eu sou Juliana Barreto, eu sou atriz. E o meu primeiro encontro, né, nesse trabalho com a saúde mental foi ainda me apresentando como atriz ali nos manifestos dos 18 de maio, né, no desfile do 18 de maio. Logo depois eu comecei a trabalhar no centro de convivência, nos centros de convivência. Até então, não na forma que eu trabalho o teatro, ainda não tinha sido oferecido na rede, nesse formato que, né, essa forma que eu trabalho o teatro. E a gente começa, então, a desenvolver 2 pontos na cidade para fazer teatro com portador de sofrimento mental. Para mim, foi um caminho sem volta como artista, assim, pela inventividade e pelo que eu aprendi naquela época e pelo que eu ainda aprendo. Depois de um tempo com essa experiência, dentro da rede pública de saúde mental, a gente criou os Sapos e Afogados, que é um grupo de teatro formado por 16 atores, que veio a partir desse encontro, desse trabalho. E a gente hoje ocupa vários lugares na cidade. A gente tem como sede o Galpão Cine Horto, que nos apoia já há algum tempo e faz possível esse trabalho acontecer. Assim. Eu estou me sentindo muito feliz de estar aqui falando desse filme, porque quando eu li o livro, mesmo sem entender tudo, e aí talvez por isso insisto e continuo lá com o livro, eu ficava me perguntando como que alguém ia fazer um filme desse livro, assim, né? com tanta coisa teórica até chegar no momento que você fala dos casos, assim. E é a 3ª vez que eu assisto o filme e é a 3ª vez que eu me sinto nocauteada pelo filme, assim, porque é muito denso, assim, é muito forte também, assim, como que a Fernanda, assim, como que vocês, assim, na edição, conseguiram revelar a delicadeza e a densidade que é o trabalho com a saúde mental, assim, como que é muito rico, assim. E eu acho que a câmera nesse filme, eu ficava me perguntando, será que vai ter o Marcelo Vera no filme? Porque como que vai aparecer no livro, vai ter que...
E aí talvez assim a minha viagem, não sei se eu viajo muito, mas é pensar que esse lugar da câmera, esse olhar delicado que a Fernanda teve, assim, é o olhar do psicanalista, assim, sabe? O recorte que ela faz, o trecho da música que um canta ali e que ela põe naquela edição, que tem um significado, assim, como que ela vai fazendo também o encontro dessas duas mulheres, assim, como ela vai apresentando essas duas mulheres, né? E depois revelando, assim, de uma forma muito, muito delicada e uma intimidade, assim, né, de cada uma delas, assim. Eu fico mesmo muito tocada, assim, quando eu assisti a primeira vez, eu estava do lado da Cacá Zec, que é uma parceira de trabalho no Sapos e Afogados, e a gente tem um trabalho com as mulheres, assim, né, da democratização da beleza, de discutir o corpo e os efeitos do tratamento psiquiátrico no corpo. A gente estava assistindo junto. Aqui a gente tem várias mulheres que participaram desse projeto, se chama Louca da Laje. E quando a gente estava assistindo o filme, a gente ficou muito apaixonado com a Leonor. Assim. A Cacá ficava o tempo todo, a gente tem que chamar ela para fazer o Louca da Laje, ela tem que ser, sabe, assim, uma coisa meio Maria Bethânia, né? Uma coisa assim forte. E aí, naquele momento ali, foi o primeiro nocaute, assim, porque a gente estava completamente apaixonadas assim, por ela, e de alguma maneira eu saio dessa primeira vez que eu vi o filme assim, apavorada, porque volta para mim também a responsabilidade assim, que é esse trabalho, alguma coisa também que, como se estivesse anestesiada, por exemplo, do fato de que alguém pode passar o ato e pode cometer o suicídio. Assim. Então o filme, por mais que você trabalhe com essas pessoas, e, enfim, eu achava que, sabe, você fala assim, não, tá tudo certo, assim, tem quase um... E eles falam assim, opa, peraí, tem essa parte aí que eu tinha me esquecido, sabe, assim. Então, acho que essa coisa no filme me tocou profundamente e me toca muito ainda, assim, porque é um medo, assim, dá um frio na barriga, né, assim. Isso, assim, milhões de coisas que eu penso desse filme, mas vou passar a palavra para o Marcelo. Depois deixar o pessoal perguntar também, né? Bom, então, boa noite. Primeiramente, FT. O que eu gostaria de falar é o seguinte. Eu costumo dizer assim que tem gente que tem tanto medo da loucura, tanto medo do louco, que vira psicólogo, psicanalista, psiquiatra, né? E porque é algo, como você falou, é algo que é muito difícil mesmo, né? Assim, é algo que não é muito fácil. Então, talvez, eu acho interessante isso, são lágrimas negras, né? Ou seja, o modo como foi construído, como foi pensado, a edição desse filme, né? Imagine que, vocês devem ter percebido, talvez pela filha da Elisângela, que ela vai crescendo durante né, o filme. Quanto tempo, Marcelo? Conta foram, em filmagem, foram quase 4 anos. E, na verdade, esse é um projeto que foi concluído em 2014, mas que começou na minha cabeça em 2001. Então, são 13 anos matutando, né, um pouco sobre isso. A Leonor, todos esses personagens, todas as pessoas que apareceram no filme, são pessoas muito queridas minhas e muito próximas do meu cotidiano que estão ali. Né? São pessoas que eu conheço, eu tenho no meu consultório, eu tenho quadros da Leonor, ou seja, são pessoas que a gente conviveu, a gente foi construindo aquelas histórias ali. Então, no começo, foi muito difícil. A Nancine tinha liberado 74 minutos, era o tamanho do filme. Nós tínhamos 114 horas filmadas. Né? Ou seja, que trabalho difícil de edição, de construção disso. E quando o trabalho estava praticamente todo construído, coincidiu exatamente no momento do suicídio da Leonor. Então ainda houve toda uma ressignificação para toda a equipe, né? Foi algo assim que pegou toda a equipe, não digo de surpresa não. Né? Se vocês perceberem, Leonor, ela passa o filme inteiro dizendo, eu vou recomeçar, é a única que diz isso. Né? Não, mas tudo vai estar melhor no futuro. Né? Então, no fundo, era uma voz cortada de dor. Né? A gente talvez só percebe ali no finalzinho
é algo que a gente fez questão. Tem uns bonecos, né, que vocês veem que aparecem, que são os bonecos ali. São bonecos que aparecem em momentos onde o mais... Tem momentos do encontro, e tem um momento específico, que é um que vai se equilibrando, que foi esse momento que a gente pensou muito a partir da frase de um colega nosso, chamado Marcos André Vieira, e ele tem uma frase que eu gosto muito, que é a frase que para mim mais enquadra esse filme, é que a vida ela não tem equilíbrio, só equilibristas, né? Então, no fundo, o que a gente percebeu é que eram todos ali sem equilíbrio, tentando se equilibrar como podiam, né? A maneira deles ali, improvisando, inovando. E as histórias eram muitas, então até chegar à história de duas mulheres, trazer isso também um pouco para a questão do que é ser mulher e ser louca, que é diferente de ser homem e ser louco também, tem uma série de questões aí que é muito difícil. Foi um trabalho, foi uma construção que foi muito grande. E Leonor, ela tem um ponto, ela fala no final, ela nos entrega um pouco a chave do que foi o ponto que liga o livro ao filme, que é a questão do olhar. Ou seja, o olhar, ele é o ponto principal, tanto que toda a obra, né, de Leonor, vocês viram no final, ela gira em torno do olhar, mas ele é um olhar um pouco estranho, porque tem essa câmera estática de dentro para fora. Então, grande parte do filme é passado com enquadramento, né? Ou seja, tem um enquadramento, é como se fosse um teatro que se passasse por trás daquelas grades, né? Assim, uma comédia, umas cenas que vão passando ali do lado de fora, um pouco como a play scene, por exemplo, que a gente vê em Hamlet. Ou seja, toda vez que a gente tem uma janela num filme, a gente já tem uma realidade abrindo para outra realidade. Então, assim, aqui a gente já tem uma primeira janela, que é tudo escuro, e aí uma janela com enquadramento da tela. Aí essa tela abre para uma segunda realidade que está ali fora, né? Que é esse olhar que está para fora. E curiosamente a gente brinca então muito no filme com o dentro e o fora. O olhar é essa possibilidade de fazer a reversão. Porque, por exemplo, o mais fora é o mais dentro da segregação e da loucura, né? E curiosamente esse espaço, o que é desse espaço? Eu era diretor desse hospital psiquiátrico. E tinha uma ala que queriam transformar em mais leitos. E a gente bateu muito pé, foi na época da Lei 10.216, a gente estava fechando leitos. E aí foi ali, olha, não tem lugar para botar o projeto, vou botar aqui dentro. O pessoal, poxa, mas tem as alas dos pacientes, entre as alas mais assim, né, como eles falam, perigosas, com os pacientes mais difíceis, você vai botar ali dentro uma ala com um projeto para botar as pessoas para fora. Então foi aí que começou já a brincadeira do olhar do dentro do fora. Até que tem um momento, por exemplo, que esse olhar rompe aquela grade e cai no fora, que nos devolve uma coisa que a gente fez questão de deixar, que é um retrato do Brasil, que é o Sanatório Geral. O hino nacional cantado ali é o Brasil hoje, quer dizer, a gente vê ali exatamente aquele hino, quer dizer, o sanatório está solto, é fora, é aqui que a gente está vendo a loucura, não é dentro. Então foi um pouco para fazer essa brincadeira com o Sanatório Geral. Mundo louco e cada um por todos. Por cada um por todos, né? E essa frase que virou meme hoje em dia, ela está nos Facebooks, está em todos os cantos, mas que foi uma frase que eu nunca tinha ouvido antes. Então eu atribuo a originalidade dessa frase a Elisângela, que é essa de que somos todos loucos uns pelos outros. Hoje em dia a gente vê em vários lugares, mas para mim saiu dela, que eu nunca tinha ouvido antes essa frase. Achei muito genial, né, essas sacadas que tem. E tem algo do olhar que eu acho que é muito interessante. Depois eu abro para vocês, né, para a Fernanda levar, que é o seguinte, não sei se vocês têm a impressão que eu sempre tenho, é que a câmera, quando é a equipe que está na frente da câmera, a equipe está muito sem graça. Ela fica meio artificial, meio teatral, ela fica... É como se a câmera tivesse um olhar de superego, de super-eu para aquela equipe. Então a equipe ela fala fala frases completas, com começo, meio e fim. Isso é bem para a sua reinserção, assim, umas frases que a gente não usa no dia a dia. Então, eu acho que a equipe ela passa pelo que passam os pacientes internados, que é esse olhar absoluto, esse olhar panóptico, como Foucault fala, aquele olhar que... Então, eles estão submetidos àquele olhar. Já os pacientes viam aquele olhar como um furo na instituição para a realidade, para o mundo lá fora. Então, eles usavam a câmera como message in a bottle, como mensagens como, para o mundo ali fora. Eles queriam falar para fora. Então, a câmera ela furava a instituição
e abrir uma porta da instituição para quem estava dentro, e para quem estava dentro, passar a fazer com que eles fossem observados como os pacientes são observados. Uma forma de dar a palavra. De dar, né? Atravessando os muros. Eles atravessam os muros. E já os outros não. Os outros eles percebem que é serem segregados também um pouco ali. Né? Eles ficam meio confinados ali. Né? Bom, isso é só para começar, né, o debate. Né? Eu te passo a palavra. Eu acho que eu vou passar para que as pessoas possam aí no quente da transmissão poder colocar algumas questões, o que está ressoando. Vamos passar aí para a plateia também para poder perguntar. Tem um microfone aqui para a plateia. Alguém quer fazer alguma questão? Né? Vamos fazer uma conversa, né? Quem quiser ir falando. Tem alguém olhando? Tem alguém querendo? Tá. Agora, eu achei interessante a forma como o filme permitiu esse nocaute ao final, né? De trazer a forma como a Leonor rompe com a vida, né? Salta, dá esse salto. Isso me impressionou muito, essa transmissão dessa insondável decisão, que eu acho também, como Marcelo, quando a gente, a posteriori, né, a gente volta a fita, a gente vê que esse limiar estava lá o tempo todo no que ela trazia, né, da posição dela, da dificuldade, do sofrimento, né, como que ela podia fazer isso, e como que o filme transmite isso de alguma forma que o final nem sempre é feliz. Então, quando a Juliana traz, eu estava esperando, né, final tudo certinho, né, o filme traz também essa dimensão, né, o cinema, o teatro, a obra, o trabalho, são alternativas que a gente tem para atravessar, né, como a Leonor. Mas, Lilane. Sem microfone, pode ser? Me pareceu importante destacar uma primeira fala daquele paciente que fala: eu sou esquizofrênico, não é? E aí ele diz assim: mas eu não sou doente mental. Me pareceu isso também alguma coisa que já coloca a perspectiva do filme, embora eu não tenha condições de avaliar o filme nem como cineasta, nem como cineasta, nem como atriz, mas me pareceu interessante isso, né, que é também Foucaultiano essa possibilidade de distinguir a doença mental da loucura, né? E aí, embora ele diga que às vezes ele fica louco, ele não é doente mental. E talvez essa toda uma questão que possa também inspirar a gente para, em alguns momentos, pensar que quando ele tenta reduzir o eu sou esquizofrênico a um F22, isso não diz nada, né? E que quando a Marta fala que essa distância é mínima ou quase nenhuma, é nesse contexto mesmo do que é esse ponto que cada um encontra com a própria loucura. Isso implica mesmo estar inscrito na civilização, né, e todos os efeitos que isso tem para cada um. E eu acho que daí por diante o filme só tem a demonstrar essa distinção clara. Não é uma coisa ser doente mental, outra coisa é ser louco. E nesse sentido somos todos loucos uns pelos outros. Foi o ponto que me pareceu importante destacar. Eu queria falar uma coisa disso que a Lilane fala. O segundo microfone está chegando já. Não, pensando nesse CID, né, nessa classificação internacional de doenças, assim, nos sapos e afogados, todos os, né, esses números, todo diante da nossa condição de humanos, né? E os nossos medos, o medo da morte, né? E o Marcelo fala do medo da loucura, né? E isso existe, isso está ali, né? Não sei nem se está na fronteira, se está por aqui, mas é isso que nos torna, né, assim, todos loucos uns pelos outros, assim, no final, aquela fala brilhante, né, da Elisângela.
O dentro e o fora, eu acho que é algo que realmente fascina, né? E o filme traz isso quando mostra a realidade da Elisângela, né? A realidade da Leonor, né? Que determina, inclusive, né? Na nossa condição de Brasil, né? E com essas diferenças todas, né? Determina muito, né? O futuro, ou a precariedade, o empobrecimento, né? Do próprio, como é que eu vou dizer? O empobrecimento geral, assim, né? Da pessoa, ou a precarização dos recursos que ela tem, né? Assim, inclusive, recursos simbólicos e por aí afora. Isso fica muito claro, né? Quando a Elisângela chega no sanatório geral, né? E aí inverte. E a gente volta para dentro, né? E a gente retorna. E elas invertem também. E elas invertem também. Uma tá toda... A Elisângela tem uma coisa, né, pra fora, assim, toda desorganizada, aquela coisa brava, assim. E no primeiro encontro isso aparece. A outra é toda calma, mas que também não é. Já aparece ali um outro lado, né? Uma toda bagunçada, vou falar assim, e a outra toda calminha. E depois, no segundo encontro, que elas estão lá costurando, assim, estão lá... Você não sabe quem que está ensinando para quem, né? Pela forma como elas falam. Logo depois, né, acontece com a Leonor, assim, né, ela decide isso, assim, e troca, aparece a Elisângela já, de alguma maneira, estruturada, né, dando conta ali com a filha de Ioana Lavagem sobre Bonfim, se eu não estou enganada, né, assim, é muito bonito, por isso que eu disse, assim, dessa edição também que vai né, delicada no que vai revelando de cada uma delas, do cotidiano, da casa, do trabalho, da relação com o filho ou com o gato, né? Aquele momento também, quando a gente fala que a Leonor já anuncia isso, aquilo me dá até um friozinho na barriga, porque é ela que está filmando, né? Aquela hora. Uma câmera. E aí ela filma essa coisa do gato na janela, que vai... E né, assim, ela já está falando, assim, na música que ela escolhe cantar, e isso, assim, o jeito que elas vão trocando de lugar e a delicadeza que a Fernanda teve para editar. Ok, ótimo. E aí, voltando para dentro, né, da instituição, como é que a gente localiza a loucura institucionalizada mesmo? Né, com todos os rótulos, carimbos, né, e assinaturas embaixo, assim, né, quase que as pessoas ali são obrigadas a encarnar, né, os personagens, assim, né, que apavoram, aqueles personagens que apavoram, né, e chegar naquele nível de como é que eu vou chamar, como é que eu vou dizer, de desagregação, de devolução ou resposta à violência que sofre, né? Porque quando sai, né, assim, quando é possível ir de novo para fora, né, de como que as coisas vão se organizando, vão se abrandando. Ainda, né? que loucas. Ainda que loucas. Cabe. Né? Porque isso se dilui. Se dilui na cena, se dilui na rua, né? Se dilui no encontro com o outro, e não está aquela situação maciça, né? Tão maciça, tão dura, né? Que é a loucura institucionalizada. Né, assim, e aí, bom, aí o lugar onde tinha os perigosos, assim, é difícil chegar até o fundo, porque até eu chegar lá, o que pode acontecer comigo, né? E isso é real, está posto, né? Dadas as condições, né, em que a gente vai chamar de modelo antigo, né? Que o modelo antigo impunha ou propunha às pessoas, né? Ou propõe às pessoas. O dentro e o fora acho que está o tempo inteiro, né? E tecido assim de uma forma, como já foi dito, extremamente delicada, né? Extremamente sensível, né? E não passa e dizendo, né, de um outro modo, né? E com outras palavras, aquilo que às vezes a gente joga no panfleto, né? Não tem isso assim, né? Vai dizer suavemente, do jeito que as coisas, né, suavemente, de modo que toque as pessoas. E aí, quando a Juliana fala de que foi nocauteada, né, assim, a gente vai para a lona rapidinho, né, que é isso?
né? E isso vai ser expressado, assim, isso vai ser comunicado, né? As pessoas serão tocadas a partir disso. Eu acho que é fundamental, porque toca, né, naquilo onde precisa, né, de modo a transformar, né, esse olhar sobre essa experiência, né? Mas fica muito evidente no filme, né, que a loucura de cada um permanece a marca singular, né? Mas como que é diferente quando isso está incrustado dentro da instituição e quando tem essa passagem para fora, né? O que isso produz em termos de ampliação de recursos, de grampeamentos, né? De tal forma que isso se dilui no espaço da cidade e passa a caber, né? E eu fico me perguntando, assim, quando você fala assim, modelo antigo, bem, se a gente não teria que conversar um pouco sobre isso, né? Tendo em vista a supressão de direitos que nós temos assistido hoje, né? O desmonte de tantas instituições que tiveram esse trabalho, né, de escutar e proporcionar aberturas ali onde isso era isolado, né, formas disso sair, né, porque se a gente é nocauteado, mas de alguma forma isso foi uma forma de expressão, porque isso existe, né? Agora, o silêncio disso é muito grave. E nós estamos assistindo, né, desmontes de dispositivos, de equipamentos, né, que dão abertura a essa expressão. Então, eu acho que a gente tem que se perguntar sobre esse modelo antigo, né, como que ele reaparece assim, com a força toda, né, de uma hora para outra, depois de tantos anos de discussão. Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso sem Temer. O que a gente percebe é que não se trata, talvez, isso mesmo, que o modelo é antigo, mas ele é um modelo que pode ser, inclusive, futuro. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, ou seja, é um modelo que fica. Eu tenho percebido uma coisa que eu acho assim, muito, muito curiosa, que é o seguinte: a diferença que existe hoje entre a Babel, eu chamo de Babel discursiva, que são as instituições públicas, né? Eu fui diretor de uma, mas eu fui presidente da comissão de reforma psiquiátrica, né, lá na Bahia. E eu acredito que em todo lugar seja assim, tá certo? Tudo na Bahia pense no absurdo da Bahia tem precedentes. Isso aí era dito por um governador, era um modo baiano de ter essa comissão. Mas imagine uma comissão que a gente tinha CUT, CGT, representante da luta antimanicomial, junto com representante dos hospitais privados. Era um troço impossível aquilo ali, a gente saía exausto de uma reunião dessa. Mas o que acontece? Quando a gente tem uma instituição pública, essa Babel, acontecem dois efeitos. O primeiro é que todo mundo fica preocupado com o seu próprio discurso e ninguém ouve o discurso do paciente. Ou seja, então, uma das maneiras de pensar o psicanalista numa instituição de saúde mental é um pouco como coletor de discursos que ninguém quer ouvir ou que ninguém está tendo muito tempo de ouvir, né? Então, esse filme, ele é um filme que ele tenta só fazer uma coisa, dar voz para as pessoas, só botar o microfone, uma câmera para eles falarem. E aí a gente vai ouvindo histórias, né, impressionantes, né? A gente vai ouvindo coisas muito impressionantes. E, curiosamente, quem hoje, eu sei que eu tenho uma prática da minha clínica cotidiana, às vezes eu tenho pacientes muito ricos, e que tem um problema psiquiátrico, então querem ir para o melhor psiquiatra do Brasil, privado. O que vai acontecer? Ele vai para o melhor psiquiatra e que, claro, só vai contratar uma psicóloga que pense como ele, vai botar um terapeuta ocupacional que pense como ele, ou seja, é um discurso hermético fechado, que é o discurso da medicalização excessiva, da terapia cognitivo-comportamental,
e sem espaço para o sujeito. Então, o que eu percebo é que, hoje em dia, quem tem muita grana corre o risco de ter até a pior saúde mental do que quem vai parar num CAPS. Porque no CAPS, pelo menos, tem aquela bagunça, ou seja, na hora que o médico botar a mão muito pesada numa medicação, vai ter uma enfermeira que é contra a medicalização, que vai brigar, porque está tudo ali. Então, a manicomialização, ela pode ser discursiva. Ela pode virar uma certa babelização inteligente, ela legal. No discurso, um pensamento único. Né? Mas o meu medo é esse. Meu medo é que nós estamos caminhando para, por exemplo, nas universidades, atualmente eu dou o exemplo da enfermaria de psiquiatria do Hospital Universitário. Tinha um pouco de tudo, mas agora o cara que pegou é um cara que só pensa um modelo de psiquiatria hermético e que só deixa entrar o psicólogo que pensa como ele. Ou seja, só quem reza aquela cartilha fica ali. Então a gente percebe que ali há uma completa eliminação do discurso do paciente. E aí é que eu acho que é muito grave. E aí a gente vê o retorno no real, quer dizer, a gente fica ali como coletor porque sabe que não vai dar certo. Foi igual aquela história que a gente falava muito. Diziam meus amigos, colegas, que a gente nunca mais teve alguém se queixando de impotência depois que teve o Viagra. Que nada, eles agora têm a potência do mundo e chegam do mundo, não sei o que eu faço com isso agora. Está ali, mas compareço ou não compareço, porque eu não sei o que fazer. Ou seja, essa utopia que ficam vendendo para a gente da medicalização, né, e de uma terapia que normatiza, ela é muito complicada. O que talvez, assim, o último parágrafo do meu livro, né, da Loucura Entre Nós, eu até aconselho, assim, já que você estava lendo, leia o último parágrafo para chegar no começo do livro. O último parágrafo é uma anedota pequena que eu conto, que é o seguinte: quando eu assumi a direção do hospital, o hospital era horroroso, né? Minha mulher, quando ela foi comigo visitar antes de eu entrar, ficou 4 dias chorando, eu não acreditava que podia ter gente naquela situação ali. Né? O hospital ali que vocês viram estava um brinco, aquilo ali foi depois de você não tem ideia do que era aquilo ali. A gente fazia aquela pergunta do Primo Levi, né? Se ainda são humanos ou não são mais? Né? Quem conhece, quem é do campo, sabe o que eu estou falando. Mas quem é do terreno sabe o que a gente pode encontrar quando vai num lugar desse. Mas a gente conseguiu fazer um trabalho de reforma de um jardim, que tinha um matagal que tinha desova de crime, porque o tráfico ficava em cima e tudo. A gente conseguiu relativamente uma grana para fazer o paisagismo. Só que como o hospital tinha sido completamente invadido, a favela embaixo, e não tinha acesso a carro, a nada, tinha uma máquina que ninguém sabia o que era, talvez de umas 2 toneladas, um negócio de ferro enorme, que ficava no meio do projeto do jardim. E ficava todo mundo olhando para aquilo ali, a própria paisagista: poxa, o que a gente faz agora? Não dá ali onde ia ter um campinho, um trambolho, não dava para tirar. Porque não tinha como guinchá-lo dali mais, não tinha acesso. Aí chegou um paciente que estava lá, que a gente conhecia, e disse assim: doutor, vamos fazer o seguinte, vamos pintar ele bem bonito e botar uma placa assim, o impossível de retirar. Aí a gente colocou a placa, o impossível de retirar, do jeito que estava ali, e depois, assim, popularmente ficou conhecido como impossível. Todo mundo andava ali e tinha um impossível que estava ali, né? E aí eu saí, né? Acabou a minha direção em 2007. Muitos anos depois, acho que por ocasião do filme, da filmagem, uns 12, lá para 2012, eu fui lá no lugar. E aí já não estava mais ali, as enfermarias estavam repletas novamente, o jardim tinha virado um matagal, do mesmo jeito, aquele tumulto. Quem estava ali? O impossível. Totalmente enferrujado já, assim, um negócio verde, parecia um sapo, assim, gigante, assim, parado. Eu olhei aquilo e foi ali que veio a sacada. Curiosamente, foi ali que eu saquei como concluir o livro. É que é o seguinte: nessa babel, nesse tumulto dessas instituições, né, os discursos eles atravessam as instituições, todos eles, mas o impossível permanece. E quem trabalha com saúde mental, eu costumo chamá-los de profissionais do impossível. Nós somos profissionais do impossível, né? Nós trabalhamos com o impossível. É por isso que as pessoas pensam, embora exista essa conotação da loucura entre nós, de que a loucura entre nós é exatamente Elisângela se perdendo com a filha no meio da multidão e acabando o filme, mas a verdadeira cena do filme, quer dizer que inclusive a cena que eu queria, a gente discutiu muito, pensou que seria, ela é em alguns lugares o cartaz. Na França, por exemplo, o cartaz é ele.
a verdadeira cena do filme é Elisângela e Leonor fazendo um nó, tentando fazer um nó ali. Tanto que o Tatal, que é o fotógrafo, ele foi assim, felicíssimo, ele conseguiu ali, porque ele é genial, pegar ela enfiando ali num buraquinho da agulha, enfiando ali, ou seja, por um fio entra. Então, a loucura entre nós somos nós da loucura. São também os nós de Lacan, né? O réu simbólico imaginário, tem tudo isso. Mas são esses nós que a gente consegue dar, e que, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que eu conheço o trabalho, são desses nós que o Suricato fala quando faz os bordados que eu vi magníficos, né? que eu pude conhecer. Né? O que menos importa são aqueles bordados. Os nós que aqueles bordados fazem são outros nós, que não são, né? Não são aqueles. Né? Não sei se tem alguém. Queria que a Marta falasse um pouco sobre... Tem uma pessoa ali, Tem? Não, a gente conseguiu outro microfone. Conseguiu outro microfone? Boa noite. Meu nome é Kellen. Ouvindo Marcelo falar da câmera, né? Dela servir como um instrumento para que os pacientes tivessem voz, é isso que me chamou muita atenção no filme, essa necessidade que eles tinham de falar. Né? E sempre vinha à minha mente, tinha alguém para escutá-los ali? Porque eram muitos pacientes, né? Uma outra questão para mim também. Eu acho que um trabalho, por exemplo, um CAPS, é menos pacientes, tem que ser menos pacientes para que eles possam ser escutados e ser trabalhados, igual você falou, conhece cada um, para ter esse conhecimento, né? Para ter um trabalho efetivo. Eram muitos pacientes ali. 300 leitos. É muita gente. Mas como é que se deu esse trabalho? Como é que era feito esse trabalho? Posso falar? Pegar outra nova? Pegar mais uma pergunta aí? Pega. Eu quero. Ah, tem duas aqui mais. Boa noite. Primeiramente, fora Temer também. O meu nome é Livernina. E você falou uma coisa interessante sobre o fato de ouvir esses pacientes, porque eu convivo com uma mulher que ela é diagnosticada com transtorno bipolar e transtorno de borderline, e assim, o que eu vejo muitas vezes é que falta realmente alguém para ouvir o que ela tem para dizer, que muitas vezes ela está exaltada, ela está nervosa, só que ela só quer conversar um pouco, e assim, geralmente eu sou a única que ouço ela, porque todo mundo já considera ela como louca, então nem perde assim, o tempo ouvindo o que ela tem para dizer. E aí muitas vezes ela tá lá nervosa, estressada, e ela começa a falar. No início, assim, eu acreditava em tudo que ela falava, eu ficava tipo assustada, às vezes eu ficava triste com ela, assim. Tem coisas que ela realmente inventa, tem coisas que realmente são reais, e eu vejo que ela só quer falar, ela só quer conversar. Às vezes ela não quer nem que eu participe da conversa, tipo assim, ela só quer conversar mesmo e que alguém ouça. E aí eu vejo que assim, tem alguém ouvir o que ela está dizendo, é realmente assim, muda, tipo assim, o que ela... O sentimento que ela tinha, a angústia que ela tinha ali, ela só desabafa, pronto, e ela fica tipo tranquila, ela começa a conversar normalmente, a sorrir, a cantar. E assim, eu percebo que tem esse estigma da loucura, assim. Eu não sei se ela é realmente assim, tão louca, ou se as pessoas fazem com que ela seja louca. Porque todo mundo fica, você é louca. Ela vai falar uma coisa, deixa de loucura, não sei o quê. E essa questão também, como você falou, da loucura da mulher e a loucura do homem, porque a mulher já é naturalmente louca, assim, dita pela sociedade. Qualquer coisa que a gente fala já é, não, você está muito louca, você está muito alterada, você está doida, você está histérica, e assim, a gente vai levando isso, a gente vai achando realmente que é louca. Eu convivi com um menino uma vez que, num certo relacionamento abusivo, que assim, ele sempre falava que eu era louca, que eu inventava coisas da minha cabeça, e por um tempo eu acreditava que era aquilo mesmo. Eu achava, nossa, realmente, será que eu inventei? Gente, não é possível, será que eu tô ficando louca? Que a gente começa a ficar louca. Até eu entender realmente que eu não estava louca, assim, sabe? Eu tinha consciência daquilo que eu vivi, eu tinha consciência que tudo aquilo era real. E aí, muitas vezes, assim, realmente, tipo... E ele, assim, era muito mais louco do que ele falava que eu era. E aí você tem essa consciência, tipo, a loucura entre nós. Quem
realmente é louco, quem não é louco, e qual é a diferença, o limite entre essa loucura e essa normalidade assim, que também não existe, que é surreal, que é do ser humano, que o ser humano tem essa tendência a tentar normalizar tudo, a naturalizar tudo, assim, e tudo que foge um pouquinho do convencional já é dito como loucura. Aqui é a nossa. Bom, meu nome é Dulce de Melo Rosa, e também conhecida como Tia Dulce aí pelas televisões de Minas Gerais. Esse mocinho aí, ó, Marcelo, essa figura ilustre, eu vi nascer praticamente. A mãe dele está aqui do meu lado, ó, uma mulher maravilhosa. Somos amigas há quase 60 anos, Ana Lúcia. Tá te traindo legal. É, maravilha, viu? Mas como eu fiz 80 agora, tem bem menos. E eu estou encantada, simplesmente desorientada com o filme. Eu achei realmente uma coisa extraordinária, o trabalho, a forma com que vocês conseguiram mostrar para a sociedade como é que é se viver dentro de um hospital, de um lugar que se cuida de pessoas com doenças mentais, entre aspas. Agora, eu queria saber sobre a Leonor, porque o que me pareceu, no início do filme, eu achei que ela fosse uma pessoa da administração, eu não pensei que ela fosse uma doente. E o tempo todo ela se portava muito bem vestida, falando muito bem, aquela coisa toda. E eu então fiquei muito impressionada, principalmente com o desfecho real que aconteceu. Mas quando que um psiquiatra, quando que um médico especial que cuida da saúde mental, a pessoa percebe que já ultrapassou o limite normal e que tem que procurar um médico de doença mental para que possa realmente fazer aí o tratamento, a diferença. A Elisângela, a mãe dela, falou que ela tinha comportamentos, explicou o que é. Mas da Leonor, a gente não viu como que começou o problema dela, não tem nenhuma informação. É possível se passar alguma informação, alguma coisa para a gente saber? Até para a gente poder fazer umas experiências em casa, que a filha está com doido em casa e não sabe. Para saber como é que a gente vai ajudar a encaminhar ou no próprio serviço. Tem pessoas lá com comportamento, a gente não está sabendo, tá, né? Está começando, a gente não sabe. Talvez seja um pouco isso mesmo que o filme transmite, pois né? Mas é isso, é isso. A loucura entre nós, né? A loucura de cada um. É o título do livro, né? Mas é isso mesmo. Mas acontece que a Leonor, ela representa... Não, a Leonor conseguiu enganar todo mundo. Ela no início... A gente engana bem, né? Na hora que ela começou a mostrar o jardim dela com as pedrinhas, eu falei, epa, essa aí eu acho que é uma das. Aí que a gente foi começando a observar e tudo mais, e ela se mostrou realmente que tinha problemas com os quadros, aquelas coisas todas, e mais no final ela cantando, se sentindo aí uma Maria Bethânia, coisa que vale, mas muito linda, e a gente fica triste que tenha tido um desfecho diferenciado. Mas é isso, Marcelo. E nos ensina um pouco aqui como é que a gente pode detectar qualquer pista para poder diagnosticar. Veja bem, ela não cantou qualquer música, gente, ela cantou Ressuscita-me. Isso. Ali já diz muita coisa. Veja bem, na verdade isso é um filme. E eu sempre tento lembrar as pessoas que esse é um debate que tem, por exemplo, tem pessoas que pensaram, será que não foi a conclusão do filme que precipitou o suicídio e tal? Eu digo, olha, é impossível um cálculo sobre suicídio. Não existe um cálculo sobre isso. Isso é um cálculo impossível para a gente. Mas o filme ele foi construído dessa maneira porque tem que contar um pouquinho a história do filme. A Fernanda, que é uma pessoa que eu conheci há algum tempo, ela tinha começado a trabalhar, ela já tinha feito um filme muito bacana, que foi um documentário na Palestina, sobre o muro, né, a maior prisão do mundo, que é um filme sobre a construção daquele muro que separa, né, divide, né, de uma certa maneira, Israel e Palestina. Tinha ganhado esse prêmio, ela teve acesso ao livro,
não entendeu muita coisa, porque é um livro técnico, esse livro não é um romance, não é, como eu digo, não é um livro bonitinho, é um livro para lacanianos, mas que tem algumas histórias. Mas ela quis conhecer o projeto que eu tinha feito, que é esse projeto Criamundo que a gente tinha começado. E aí eles fizeram uma coisa que é difícil, não sei se vocês têm ideia da dificuldade que eles tiveram. E o maior mérito dessa equipe é que ela entrou com um sonoplasta, com um operador de som, o câmera e ela. Eles passavam, os três, às vezes, uma semana sem gravar nada. Só andando por ali com a câmera, conversando. Por exemplo, Leonor só foi se dirigir a Fernanda, a falar alguma coisa com a Fernanda depois de 6 meses. Então, a Fernanda, ela tem aquela ali, que ela é tão bacana, ela não abre a boca, não fala nada. Quando ela abriu, sai de baixo, ela também não parou mais. Mas assim, Elisângela não, de cara já chegou. Então, existe um trabalho difícil que é você ficar, não é invisível, mas você ficar presente numa equipe por tanto tempo, quase que uma oficina mesmo de ficar ali. Só que a diferença de um documentário também para a vida real é o seguinte: eu conheço Leonor, conheci em 1982, ou seja, eu conheço Leonor há 34 anos. Ela morreu tem 2, por 32 anos eu conheci a Leonor e já sabia das crises dela. Eu conhecia bem, ela teve outras crises, já tinha se internado, tomou eletrochoque, ela passou toda aquela etapa, mas ela conseguiu estabilizar legal. Mas eu não dizia nada para a Fernanda, ela me perguntava. Então ela começou, como você um pouco, a se encantar quando a Leonor começou a falar. Eu não dizia nada, porque não é da minha conta dizer, olha, cuidado, ela vai fazer isso. Não, eu deixei ela sou. E assim, talvez a maior surpresa da equipe foi quando a Leonor teve a primeira crise, na frente deles, assim, que elas não estavam entendendo o que estava acontecendo. A Fernanda me ligou, desesperado, que não tinha entendido o que era. Eu falei, olha, o que é isso? Crise, mas como todo hospital psiquiátrico tem isso. Mas ela não acreditava que seria possível, ou seja, é isso quando aconteceu um fato, esse projeto social, não sei se já aconteceu isso com você, assim, no seu projeto, até você com Sapos Afogados. Uma vez o secretário, muda de nome tanto no governo, da Ação Social, negócio desse, não foi só parecido. Tem essas feiras, né, que essas feiras que a gente leva os projetos sociais, coloca ali, partilha aquilo com outros projetos. Então o Criamundo foi para lá. E aí chegou com repórter, com equipe, né, esse pessoal quando ele vai, eles vão sempre, né, muito político, né, então eles vão com os políticos, chegaram ali e tal. E aí esse secretário ficou conversando com eles, encantado com o projeto, mas que projeto bacana, e vendo as peças e tudo. Até que ele fez a pergunta que ele talvez não deveria ter feito. Então, depois que ele viu tudo isso, ele disse assim, poxa, agora eu quero conhecer os loucos. Aí todos levaram, somos nós. Na hora que esse secretário percebeu que ele estava falando de igual para igual com o louco, ele não conseguiu fazer uma frase com verbo, objeto, predicado mais. Ele simplesmente... Ele começou a ficar estereotipado, ele tentava, ele falava, ele achou que tinha que falar diferente, foi fazendo trejeito, depois foi embora, assim, do nada, assim, ele saiu e foi embora. Ou seja, falar de igual para igual com o louco é uma tremenda bandeira. Né? Assim, dá um medo danado. Não pode. Exato. Eu tenho que falar assim, eu sou o superior, eu sou o dono da razão, né? E você vai. Você tinha que falar com ele assim, você vai ficar aqui agora, ó. Você pode ir embora, não, você tem que ficar aqui. O objetivo foi esse, então, um pouco. Na verdade, a montagem do filme foi para dar um pouco também a quem estivesse vendo um pouco essa desilusão da razão. Se vocês me perguntarem assim, talvez uma das mensagens do filme é fazer com que a gente não se sinta tão senhor de nós mesmos, porque nós temos a razão. Né, que ela nos encanta, a gente pode ter tudo certo, pode estar tudo acontecendo, vai ter um real ali da loucura que todos nós temos. Quando eu falo que todo mundo é louco, Dulce, no sentido assim, todos nós deliramos um pouco, por exemplo, aliás a cultura, a humanidade delira diante daquilo que não tem o mínimo conhecimento, que é o real, por exemplo, que é a morte. Todo mundo delira diante da morte. Porque a gente fica inventando o que pode ser aquele negócio, o que é aquilo, a gente fica rodando. Todo mundo roda em torno da desrazão e tem medo, porque o que a gente vê é que a razão não dá conta do mundo. Né? O que eu costumo dizer é assim, que o Henrique Laurent tem uma frase que eu gosto muito, um psicanalista, que diz assim,
A psicanálise está aí também para mostrar que o homem bem informado, ele não escolhe o melhor, necessariamente. Não adianta chegar, por exemplo, para alguém que está fumando, fazer uma campanha publicitária, que o verdadeiro fumante vai chegar, não, eu não quero da gangrena não, me dê aquele do câncer, ou da importância. Ele vai, ou seja, não se trata de informar. Né? A gente sabe, a gente faz merda assim mesmo. Quando a gente vai, isso acontece, né? Então, a clínica, eu acho assim, o que você falou, que eu acho que é importante, né? No fundo, não se trata de ouvir por ouvir. Se trata de elevar a dignidade daquilo que os pacientes falam, a dignidade de ser escutado. Ou seja, é entender que a gente tem que ouvir aquilo com dignidade, que a gente não vai delirar com eles. A gente pode continuar com as nossas crenças. Eu tenho uma história que eu conto sempre de um colega meu psiquiatra lá na França. A gente estava plantando uns 20 anos. E ele estava lá no plantão, chegou um paciente e falou: doutor, tem aquele monstro horrível ali no teto, estou com medo e tal. Aí esse meu colega chegou: não, eu estou vendo, fique tranquilo, ele não vai fazer nada com você. E o paciente: ó, doutor, o doido aqui sou eu, você não está vendo nada. Para com essa história, você está querendo me enganar. Como é que você está vendo? Não tem nada ali, eu estou vendo aquele monstro. Você não está vendo, não. Ou seja, elevar os pacientes à dignidade de realmente escutar aquilo que eles estão falando. Né? E quando a gente eleva a fala deles à dignidade de que tem alguém falando, não tem problema a gente dizer que não está entendendo aquilo. Não, eu não vou delirar com ele, como eu estou fingindo. Dizer, olha, eu não entendo nada que você está falando, mas eu estou te ouvindo, vou prestar na emergência, é isso que eu falo. Olha, o senhor está vendo, querem me matar, chega assim, olha, tem um complô. Eu falo: olha, não estou entendendo desse complô. Agora, deve ser horrível viver com a ideia de que está tendo um complô, vamos tentar entender isso aqui um pouco, e é por aí que a gente vai, né, normalmente. Dá um lugar, né? No teatro você deve fazer isso. Exato, isso que eu falo. Experiência. Pois o Sapos e Afogados até já participou dessa mostra com material bruto, e quando a gente começou a se atrever a fazer cinema, o Sapos tem 3 curtas-metragens, uma coisa que eu falava muito com o diretor de cinema era que eu não queria filmar o delírio. Eu não queria, o Ricardo Alves Júnior, você deve conhecer. Eu não queria filmar o delírio, não porque eu não reconhecesse uma poética ali, porque, né, quando a gente assiste esse filme, que é um documentário, com essa delicadeza, né, assim, tem muitos momentos ali que são... É bonito o que eles falam, as relações que estabelecem ali, apesar desse sofrimento, assim. E eu queria que a gente conseguisse filmar alguma coisa que passasse por uma ficção, assim, que eles conseguissem construir e elaborar, por exemplo, um personagem, distanciar disso, podendo até fazer uso disso que é o delírio, que faz sofrer no delírio, mas dali fazer uma outra coisa, assim. A ponto de hoje os meninos falarem assim: agora não é o personagem da minha esquizofrenia não, né? É o personagem tal que a gente vai ensaiar. E com essa liberdade também de inventar um outro jeito de fazer teatro. Né? Porque se tem um jeito de fazer um personagem fechado ou que se repete igualzinho, assim, esse grupo de teatro propõe alguma coisa performática que essa densidade, essa textura do personagem, ele muda, né, de um dia para o outro, porque tem a ver com aquele corpo, né? Então, como que é fazer teatro com esse corpo alterado ali em alguns momentos, assim. E só falando uma coisa disso que você falou, você falou 2 coisas, né? Assim, quando você conta o caso de alguém se colocar assim diante de um trabalho assim, a gente escuta muito assim: nossa, mas a cena foi tão linda, nem parece que foi um doido que fez. Nossa, nem parece que eles são loucos, assim, como se o louco não fosse capaz, por exemplo, de transmitir um sentimento, ou de criar um personagem, ou de performar, de improvisar, que são muito bons, assim. Eu até hoje me surpreendo, sabe? E o meu primeiro momento, assim, eu acho que o ponto de encontro meu com esse trabalho, porque eu ficava testando, eu nunca tinha trabalhado com um grupo assim, né, lá no começo, no centro de convivência. Foi a Germana, né, que me ensina, quando ela insiste em fazer uma cena, ela insiste em fazer a cena da traição, e eu escapulia daquilo por saber que ali tinha um ponto né, crucial assim, para ela, e que talvez não fosse o momento, já que era tão novo para mim. Mas ela não me traiu, não. Ela insiste de novo,
E até que um dia eu falo, então faça essa cena. E ela tem uma catarse, assim, que começa a chorar muito. Chorar muito. Eu falei, oh, e agora? O que eu vou fazer com isso? Né? A primeira sensação é, o que eu fiz? Como se eu tivesse, assim, com o controle de tudo, assim, nessa condução. E eu me aproximei, disse, mano, tá tudo bem? Juliana, você tá me atrapalhando, eu tô fazendo teatro. Então, naquela hora, eu consigo entender esse lugar, né, assim, um lugar de um preconceito meu, inclusive, assim, e que se repete. As pessoas falam, né? Outro dia fizeram uma entrevista com eles, assim, super legal, pô, foi super bacana, aí cada um falou da nossa estreia, cada um falou. Aí, beleza. Aí, quando a matéria foi pro ar, eu falei, gente, eu não quero nem ver. Porque, assim, a apresentação, né, assim, da entrevista era, assim, pacientes psiquiátricos do hospital, sabe? De uma coisa, assim, chamado, né? Sabe? Assim, a cabeça da entrevista era tão... Eu brinquei, cortem a cabeça, né, esse momento de apresentar ali a entrevista, que era assustador, assim, e ainda não legitimava esse lugar, por exemplo, do serviço público, né? Porque as pessoas acham que, né, entendem que o melhor tratamento vai ser em outro lugar. Então, eu falo assim, em clínicas psiquiátricas. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Assim, né, assim, é absurdo de ver como que ainda existe isso, assim, o tempo inteiro, né? A Elisângela fala isso é uma coisa forte no filme, talvez você vai, né, quando fala dessa coisa do trabalho e da dignidade. Isso é uma coisa que me fez pensar em várias coisas em relação à minha saída da rede, a construção desse trabalho, né, de como que é produzir e virar um grupo de teatro depois na cidade, né, e entender que é fora da rede, mas também não é sem esse trabalho da rede, né, de entender essa importância, porque os atores, né, circulam ali por essa rede, assim, foi um tempo até entender essa importância, né, de pensar também nesse trabalho ali subjetivo que cada um faz, no trabalho que é isso, né, esse documentário, para cada uma delas ali, né, elas estão fazendo cinema, né, tem um fazer ali, assim, então, e de como que isso dá um lugar, uma dignidade, que na verdade eu acho que é o que todo mundo quer, né, assim, para todo mundo, né, assim. Acho que você podia falar um pouquinho disso aí, porque o sindicato tem esse lugar. Sim, vamos falar então um pouquinho. Quando o Marcelo faz uma referência aos nós, né, aos bordados, né, produzidos pela Suricato para o Seminário Internacional, qual é o nome do evento? Congresso Mundial de Psicanálise. As pastas todas foram feitas pelo Suricato, o último congresso. 1.500, né? 1.500 bolsas. Cada uma única, assim. Ali, né, a gente vai localizar um pouco disso que a Juliana já traz, de que é inventar uma outra forma de trabalho, né? E aí, para começar aquela experiência, a gente teve que, inclusive, a gente brincou de algumas vivências de desintoxicação, assim. Desintoxique do padrão, assim, né? Saia da caixinha, né? Se desloque um pouco, porque a tendência né, é ter alguma garantia de que aqui tem uma borda, que tem aqui um lugar, né? E a gente então vai, claro que calculando, né, o tempo exato, quase o tempo exato, né, esse desintoxicar era para que as pessoas se jogassem, né, ali naquele trabalho. E foi muito interessante, né, chegar àqueles pontos, né, e construir aqueles nós, né, e a alegria das pessoas, assim, quando foram vendo os resultados. E a gente fez questão de mostrar na tela, né, assim, né, vocês lá no evento, com as bolsas, mostrando aquilo tudo, né, e tem uma fala delas assim, nossa, a gente está no mundo inteiro. Ou nem nota, mas a gente já está no mundo inteiro. E isso é bacana, né, isso é muito interessante. Então, quando a gente fala de inventar o trabalho, ou reinventar o trabalho, né, é buscar na perspectiva da liberdade, né? E a Suricato, ela tem um princípio importante, né, que é o primeiro princípio, né, no seu estatuto. O trabalho é um valor e produz o que dá prazer. Então, aquilo que né, assim, aquilo que nada a ver, acaba não saindo, né, as pessoas recuam e por aí afora. Então, esse é um princípio fundamental, né, e que então, o trabalho ele entra como forma da pessoa se organizar. Não vou dizer de organizar, que essa palavra é ruim, né, mas assim,
forma da pessoa se localizar de alguma maneira, né, no mundo, né, de se colocar de alguma maneira para o outro, né, para esse encontro, né, porque na verdade, né, é o outro que recebe e que retorna, né, de algum modo. Então, né, falando um pouquinho mais da Suricato, nos 4 núcleos, né, assim, de trabalho, eles primam por isso, assim, há um exercício o tempo inteiro, né, de que a pessoa volte para si mesma, assim, de alguma maneira, né, e você nessa história, né, mas e o outro, mas e você nessa história, e volta, e devolve, né, os 4 núcleos, né, assim, principalmente mosaico e bordado, né, porque a atividade, né, esse fazer, ele traz isso com mais facilidade, é possível, né, se expressar, né, com essas ações ou atividades, mas mesmo a marcenaria, né, que parece uma coisa muito dura, né, né, tem aquelas pessoas apaixonadas, né, pelo martelo, pela madeira, pelo cheiro da madeira, e o que eu vou inventar a partir disso, né? E aí, mesmo que tenha ali um modelo, cada peça vai ser única, não tem muito jeito, né? Ainda que os pedacinhos de madeira estejam lá para uma montagem, né, acaba saindo, não tem cópia, não tem como ter cópia. E a mesma coisa na cozinha, né? Tem uma empadinha desse tamanho, a outra vai sair de outro tamanho, o pão de queijo enrolado, né? Tem uns que não são redondos, né? E eles saem desse jeito, assim, que é o modo como somos também, né? Nós não somos redondos em hipótese alguma, né? E nós somos, né, iguais, e não somos iguaizinhos de modo algum. Agora eu queria voltar um pouco naquela coisa do modelo antigo, sabe? E de como que é antigo, porque eu acho que, né, foi possível evidenciar, né, por um tempo, de que, né, que pode se fazer de outro jeito, pode se fazer de outro modo, né? Mas isso retorna como, né, de um modo muito, retorna, né, fortemente, assim, marcado por um tempo, né, que a gente está vivendo, do enquadramento, né, assim, do excessivo enquadramento, né, das coisas se perdendo na burocracia, né, e nos protocolos, e nos procedimentos. E aí as pessoas não vão caber ali dentro mais não, né, assim, não vão caber, né? Nós não terá cabimento para a loucura, né, não terá cabimento para nós, assim, a menos que a gente, né, comece a se portar ou se comportar como bonequinhos produzidos em série, né, e aí são os bonecos ali, né, que a gente viu, né, aquela produção, todos repetindo as mesmas palavras, né, os mesmos pensamentos, né, numa posição muito... Porque tem um empobrecimento quando você cerca, né, quando você vai quadriculando tudo. Você empobrece, e aí é muito fácil o pensamento único, né, e aí a gente vai pensar no fascismo mesmo. Sabe, assim, é muito fácil, tá na porta, né, exige muito menos de cada um, né? Então pronto, a receita está ali, você seguiu, né? Não deu certo, não, então peraí que, né? Mas não se pergunta, né, o que é que está errado nessa história, né? E não nas pessoas. Pessoas são pessoas. Não tem nem espaço para essa construção subjetiva, né? A gente vê ali, por exemplo, que ela toma conta do próprio tratamento, né? Ela fala, será que tem jeito de eu não tomar essa injeção agora? Eu queria tomar fluoxetina, né, assim, imagina, perder isso é perder, né, que o sujeito tome, né, se aproprie da própria história mesmo, assim, né, escreva a própria história, assim, seja livre nesse lugar. Bem, é nesse sentido que a gente está correndo um risco. Queria convidar todo mundo a assinar uma petição, porque a Suricato está sofrendo a indelicadeza de ser desocupada pelo gestor público, que quer enquadrar dentro dos projetos que ele considera adequados para aquele local, né, um espaço que há 17 anos, né, acolhe no território, 17 anos? 16 anos acolhe no território essas produções singulares, né, da marcenaria, etc. Então, tem uma petição circulando nas redes sociais, convido a todos, né, a do Pai PJ também, como diz o Marcelo, né, esses desmontes que parecem desconectados, não são sem conexão, né, a Marta traz muito bem isso agora, um enquadramento geral, né, e um corte para enquadrar, né, dentro de um projeto de gestão
que coloca como moeda de troca a segregação no mercado da gestão pública, né? Então, tudo aquilo que não interessa os projetos sociais estão sendo segregados do pacote do investimento. Então, a gente tem que se manifestar para que continue cabendo a loucura de cada um. E, para tanto, convido a todos, né, a ir agora na Suricato, porque a Suricato também é um lugar de degustação, né, a degustação da loucura, com música, comida. Estamos esperando para comemorar o Dia dos Namorados, a loucura de amar, a loucura de conviver, né? O nome que vocês quiserem dar, né? Para a gente poder celebrar a loucura entre nós, como o Marcelo nos convidou para fazer aqui, para a gente poder estender isso um pouco mais longe. Tá bom? Muito obrigada a todos. Para quem quiser ir lá agora. Ok. A Suricato, o Espaço Cultural, ele está localizado na rua Souza Bastos, 175, no bairro Floresta. É uma rua que começa na Silviano Brandão, e ela só sobe, né? Ela começa na Silviano Brandão e termina na rua Jacuí. Então fica entre dois grandes corredores, está bem próximo ali. É bem fácil. É paralela à rua... Souza Bastos 175. Tá? Temos uma página no Facebook, curtam a página e aí a programação semanal vai chegar para vocês, né? Podem escolher, assim, a gente trabalha com a diversidade, assim, desde o clássico, o erudito, né? Até o rap, o forró, né, Marina? Ontem rolou a Noite dos Avulsos, fazendo um contraponto a essa história dos namorados, a Noite dos Avulsos, e a banda foi os Disponíveis. Então foi assim, o máximo da irreverência, né, do jogo, da brincadeira, e como, né, como nos tornamos meninos ali, né? Meninos e meninas. Impressionante, assim. Então todos convidadíssimos, né? E tem gente lá esperando. E uma boa expectativa.